Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Hoje, gostaria de conversar com vocês a respeito do Trump e a lenda dele ser um ativo russo inserido na estrutura de poder norte-americana. Para isso, como o assunto é um pouquinho comprido, eu fiz alguns vídeos sobre o assunto e no de hoje eu vou falar como essa lenda, apesar de já ter alguns anos, ressurgiu com força agora em fevereiro de 2025. Certo? Então, desde já, meu muito obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês, e se inscrevam no canal e compartilhem, tá bom? Vamos lá então. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Muito bem. O início dessa minha curiosidade mais recente sobre o Trump veio desse rapaz aqui, Roman Sheremet. Ele é um ucraniano, ele é ex-reitor de uma universidade lá na Ucrânia, e ele expôs essa trend fazem poucos dias. Eu já conhecia a teoria de que o Trump seria um agente russo, a teoria do Krasnov, mas a trend do Sheremeta me deu uma curiosidade nova sobre isso. Então ela é bem simples, tem alguns pontos, mas eu achei legal. Olha aqui, o resumo da trend é o seguinte. Ele começa aqui, julho de 1987, o Trump viajou para Rússia, a convite do embaixador russo, né? A convite do embaixador soviético. Então aqui tem uma foto dele lá, né? Essa foto não tem nada de errado, essa viagem nunca foi segredo, mas aqui tá o Trump, novinho aqui, comendo então canapés de esturjão, etc. Tá, né? Vivendo a vida dele. Nada de errado, né? Ele é um cidadão livre e pode viajar para onde quiser e fazer negócio com quem ele quiser. Então, a parte segunda. Após retornar de Moscou, o Trump, então falido, de repente recebe aportes financeiros, empréstimos, né, de 16 bancos diferentes. Bom, aqui eu não, pelo menos na minha pesquisa, eu não encontrei nenhuma referência a esses 16 bancos. Claro, isso foi antes da internet, então essas informações podem não estar disponíveis na rede, mas não encontrei nenhuma referência. Mas encontrei referência a isso aqui, ó, a segunda parte da afirmação. Então, sem negociação, o Trump comprou o Plaza Hotel por 407 milhões. Isso é verdade, isso é conhecido. Ele comprou porque ele quis comprar, segundo ele, né? Comprou por um preço acima de mercado e depois, quando ele vendeu, ele teve um prejuízo de mais de 80 milhões de dólares, né? Bom, o que isso significa? Há várias teorias, uma das quais sugere que o Trump seja um ativo russo, o famoso agente Krasnov. Quarta parte, aqui eu acho problemático, tá? Atualmente, há 3 agentes aposentados da KGB que afirmam que o Trump foi recrutado pela Rússia. Eles alegam que a KGB usou lisonja e oportunidades de negócio para apelar às ambições do Trump, com o objetivo de recrutá-lo como um ativo. Uma coisa também que é conhecida, que assim, após retornar da OTAN, o Trump, que então era político, começou a escrever artigos anti-OTAN, contra os interesses norte-americanos. Bom, isso aqui também é verdade, ele de fato escreveu, ele comprou páginas de jornal, escreveu artigos criticando a OTAN, criticando os aliados, e ele tem o direito de fazer isso. Mas embora eu ache uma burrice fazer isso, ele tem o direito de ser burro, então de fato, isso aqui é um fato, tá bom? Voltando aqui, ele volta a falar, o Xeremeta volta a falar desses 3 aposentados da KGB, que seriam 3 deles. Seria o Alnur Musaev, que nós vamos falar a respeito dele. O segundo seria o Yuri Shevets, nós também vamos falar a respeito dele. E o terceiro, que seria o Sergei Zirno. E o que é interessante aqui na afirmação de Xeremeta é o seguinte, olha, nenhum dos 3 forneceu provas, etc., do Trump ser um ativo. Mas, afirmações do Xeremeta, mas o fato de 3 agentes diferentes, falando de diferentes lugares e diferentes épocas, contando a mesma história, sugere a possibilidade de que isso seja verdade. Bom, aí eu tenho minhas dúvidas, tá? E eu vou expor por que depois. E, finalmente, mais uma afirmação que eu concordo do Xeremeta, concluindo o trend dele, é o seguinte. Bom, ninguém tem prova disso, né, dessas alegações, porque alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias, mas, se ele de fato for um ativo russo, isso explicaria muito do comportamento dele nos últimos anos, especialmente o comportamento nos últimos meses, que sem dúvida nenhuma é um comportamento fortemente pendente para a Rússia. Então, vamos conversar sobre essa trend e o que poderia ter de interessante nessa história, tá bom? Vamos lá então. Muito bem. Apesar das suspeitas sobre o Trump não serem necessariamente novas, elas estavam um pouquinho adormecidas e foram requentadas agora em 20 de fevereiro de 2025, alguns dias antes da fatídica reunião na Casa Branca, onde o Trump e o J.D. Vance fizeram aquele papelão em cima do Zelensky. Acho que uma das maiores vergonhas da diplomacia do século XX e XXI. Mas voltando ao assunto aqui, certo? Dia 20 de fevereiro, esse rapaz aqui, Alnur Mutsayev, eu não sei a pronúncia correta, tá bom? Vou chamar ele assim.
ele fez uma publicação no Face, certo? E vou botar a tradução para vocês aqui. O que estava escrito aqui nessa publicação dele? Em 1987, servia na sexta diretoria da KGB da das Repúblicas Socialistas Soviéticas em Moscou. A área de trabalho mais importante da sexta diretoria era o recrutamento de empresários de países capitalistas. Foi naquele ano que a nossa diretoria recrutou o empresário americano Donald Trump, de 40 anos, sob o pseudônimo de Krasnov. Certo? Então, essa publicação fiz ali, inclusive, apenas demonstrando como não é recente, esse mesmo rapaz tinha feito em 2018 outra publicação, né? Eu vou mostrar a tradução para vocês, onde ele, em pleno mandato do Trump, ele fez algo que também ia nessa mesma linha, tá? De acusar o Trump, que se encontra aqui. Eu não vou ler toda ela, que ela é mais comprida, não dá muitos detalhes, mas é a mesma linguagem, entendeu? Acusando o Trump, né, da questão da subserviência dele ao Putin ser devido a ele ser um cooptado russo. Então aqui ele faz mais uma declaração, essa não teve tanta repercussão, mas essa aqui de 20 de fevereiro de 2025 teve. Lembrando novamente que esse rapaz aqui é um ex-KGB. Já no dia 21 de fevereiro, já começa a saltar informações. Por exemplo, essa aqui eu consegui, é do Daily Beast, né? Cita aqui, ó. 21 de fevereiro de 2025, um ex-oficial da inteligência soviética alegou que Trump foi recrutado pela KGB em 1957 e recebeu o nome de Krasnov. Então já começou a repercutir no mesmo dia praticamente. O Kiev Post, né, jornal ucraniano, periódico ucraniano, também cita essa questão, no caso, o Trump ser um ativo da KGB. Tá aqui Anur Musayev, a mesma fonte, né? E aqui vai citando também as questões. Inclusive, aqui também fala, ó, foi no post do Facebook, aquele que eu mostrei para vocês. Prosseguindo, esse rapaz aqui, o Anthony Andrews, ele também botou lenha na fogueira quando ele fez uma trend, que teve... Essa trend dele foi dia 22 de fevereiro. Teve até o momento, hoje, né? 10,9 milhões de visualizações, e ele cita de maneira um pouco mais explícita, né? Falando que o Trump é o agente da KGB, cita as questões coloca suspeitas sobre a família do Trump, a esposa e a filha, e vai prosseguindo aqui com uma série de questões. Mas tudo isso aqui, apesar de interessante, são apenas suspeitas, né? Ele não apresenta nenhuma prova, nenhum documento, nem nada. Assim como o cara da KGB, na verdade, né? Essa aqui, por exemplo, é a mãe do Musk. Essa moça, não sei se é a filha do Trump ou outra desconhecida, realmente não conheço essa moça. E essa aqui é uma socialite de origem chinesa, que é considerada por muitos uma espia chinesa, ok? Então a gente vai prosseguindo aqui, ele vai citando várias questões. E é importante se notar que nessa trend, depois tem muitas pessoas que apoiaram, mas muita gente disse, isso aí é teoria da conspiração. E eu realmente tenho dúvidas do que seja isso aqui. Mas a questão é que ele afirmou, olha, eu tenho esse rapaz dessa trend, né? Vamos citar o nome dele de novo, né? O Anthony Andrews, ele afirmou que isso aqui eram apenas fragmentos do que ele tinha à disposição. Ele teria muito mais coisas dos outros posts dele, e essa seria apenas uma amostra do quebra-cabeça que ele tem. Se é verdade ou não, né? Eu não verifiquei. E realmente eu não tenho minhas dúvidas. Mas, pois bem, esse rapaz também colocaria na fogueira, tá? E a gente vai prosseguindo aqui no caso com a repercussão. Por exemplo, Agente Krasnov, os mistérios e a sombra russa na liderança americana. Esse aqui foi no caso da DefesaNet, esse artigo é mais completo, inclusive, né? Foi também há pouco, 3 dias antes da reunião na Casa Branca, tá? De Trump e Zelensky, de Day Vance. Então ele vai citando vários fatores, inclusive o post, mas ele coloca mais alguns elementos, como por exemplo, a origem da suspeita, eleições de 2006 e o papel russo, o que aparentemente está comprovado, tá bom? Cito, por exemplo, o dossiê Steele, que foi um dossiê feito por no caso, um ex-agente do MI6, o Serviço Secreto da Grã-Bretanha, onde ele fala outras informações a respeito do Trump e põe ele na fogueira. Esse dossiê nós vamos falar depois. Ele realmente, infelizmente, foi desacreditado. Outro que teve aqui, ó, 25 de fevereiro também. Esse aqui é do India Today. Aqui consta também, continua repercutindo, etc, etc, dá um resumo da situação. Mas ele também, só para demonstrar como sim, se espalhou rápido, porque uma notícia dessa feita por um agente da KGB, realmente é uma coisa que compromete. Esse aqui também, deixa eu ver, Euronews, verificação de fatos, Donald Trump foi recrutado pela KGB, tinha o nome de Krasnov. Essas suspeitas, dia 13, né, então 14 dias depois, 2 semanas depois daquele evento. Essas suspeitas começaram a se prolongar de maneira muito forte em 2025, mas elas não são novas, elas já são relativamente antigas. Só para demonstrar, aqui no caso, Economic Times, deixa eu ver quando é que é esse aqui, 28 de março de 2025, ele cita o Anthony Andrews,
Então repercute a notícia, mas também tenha o cuidado de falar, ó, esse cara botou notícia e começa a citar praticamente toda aquela trend dele citada aqui, e de fato ela... Ah, sim, Ivana Trump, ó. Ele pôs suspeitas, inclusive, sobre a filha do Trump. Ele começa a citar aqui, mas é aquilo que eu falei antes, nada do que está dito aqui nessa trend do rapaz é de fato uma informação verificável, tá bom? São tudo elucubrações. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Um outdoor real na Rússia. Olha, eu tenho minhas dúvidas, porque qual o sentido de botar também inglês numa região que o pessoal fala praticamente, fala russo apenas? Qual o percentual de russos, né, que falaria inglês? O tipo de informação que serviria apenas para manchar a reputação do ativo russo, se é que me entendem. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo claro de que eu acho que não é real, tá bom? Ah, novamente, esse que eu queria mostrar anteriormente. Esse aqui é do The Guardian, né? Esse arquivo, alvo perfeito. Rússia cultivou Trump como ativo russo por 40 anos, diz ex-espião da KGB. Esse artigo tem mais de 4 anos. Esse artigo, se não me engano, é de 2021, 29 de fevereiro. Então faz muito tempo. Só se lembrando que, como eu disse antes, o assunto não é novo, mas ele foi requentado dia 25 de fevereiro. Nesse caso aqui, ele cita uma outra pessoa, tá? Não é o mesmo espião. No caso, ele cita o Yuri Shevets, e nós vamos falar dele posteriormente. Bem, na esteira dessa comoção que a gente teve agora em fevereiro de 2025, começou a circular um vídeo antigo onde a Hillary dizia que o Trump ele era um fantoche, uma marionete do Putin, certo? Esse site aqui, inclusive Economic Times, ele é de 2025, 23 de fevereiro, e ele cita justamente esse vídeo antigo, tá? Com praticamente, hoje ele tem 9 anos de existência, né? Nesse vídeo que eu vou mostrar daqui a pouquinho, a Hillary fala o seguinte, acusando o Trump. Você não admite que os russos se envolveram em ataques cibernéticos contra os Estados Unidos, que você encorajou. Espionagem contra o nosso povo. Você está disposto a repetir a mesma coisa que Putin, a se inscrever na lista de desejos dele, a desmantelar a OTAN, a fazer o que ele quiser e continua recebendo ajuda dele porque ele tem um claro favorito nessa disputa. Esse claro favorito do Putin seria o Trump. No caso, essa conta aqui do Twitter, né, Call to Ativismo, foi uma das inúmeras contas que colocou de novo esse vídeo antigo em evidência. Por exemplo, só esse site aqui, esse vídeo, teve 2,4 milhões nessa postagem. E vou deixar rodando ele para vocês, inteirinho, nesse pedaço. E é interessante observar o comportamento do Trump. Parece um meninão assustado, entendeu? Birrento. É engraçado o comportamento dele. Olha só que interessante. Putin, from everything I see, has no respect for this person. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. And it's pretty clear. You're the puppet. It's pretty clear you won't admit that the Russians have engaged in cyber attacks against the United States of America, that you encouraged espionage against our people, that you are willing to spout the Putin line, sign up for his wish list, break up NATO, do whatever he wants to do, and that you continue to get help from him because he has a very clear favorite in this race. Certo, então, pessoal. O que a gente viu até o momento é que essa história do Trump ser o agente Krasnov ressurgiu com força agora em fevereiro de 2025. E ela foi reiniciada por um ex-agente da KGB que simplesmente fez uma postagem aleatória no Facebook. E a gente pode observar que a partir dessa postagem, ela se espalhou rapidamente aos 4 ventos da internet, justamente também na época que o Zelensky estava se encontrando com o Trump na Casa Branca. Mas essa história não é tão nova, ela já tem vários anos. E em 2016, a Hillary, durante a campanha, já levantava suspeitas a respeito da influência russa sobre Trump. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade ao assunto e falar a respeito do dossiê Steele, que ficou famoso em janeiro de 2017 e lançou grandes suspeitas sobre a campanha presidencial de 2016. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?